Quinto item da pauta, processo número 00058-519079/2017-39. Assunto: alteração da resolução número 279, de 10 de julho de 2013. Diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretora, leitura do relatório. Obrigado, Ana. Trata-se de proposta de audiência pública para a revisão da resolução ANAC número 279/2013, com o objetivo de atualizar os critérios mínimos de disponibilização do serviço de prevenção, salvamento e combate a incêndio em aeródromos civis, CECINC. O assunto está posto no tema 27 da Agenda Regulatória 2017-2018 e decorre da perspectiva de flexibilização dos requisitos de disponibilização do CECINC. A fundamentação da proposta é tratada na nota técnica número 11 da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, CIA, que apresenta subsídios para a retirada da obrigatoriedade de CECINC em aeródromos de pequeno porte, nos quais o custo do serviço é bastante elevado e o risco operacional é menor, quando comparados àqueles aeródromos de maior porte e com operações mais complexas. O intuito é fomentar a expansão da aviação regional, dentro dos parâmetros de segurança operacional, bem como tratar questões relativas à exigibilidade de alguns requisitos que ainda não podem ser plenamente cumpridos. Em outubro de 2016, a ANAC promoveu o workshop de regulação de CECINC com o objetivo de coletar informações sobre o assunto e subsidiar a revisão à proposta. Participaram do fórum representantes de operadores de aeródromos, de empresas certificadas, da indústria e da então Secretaria de Aviação Civil, SAC. Cabe destacar que foram consideradas para a proposta 2 dissertações de mestrado de servidores da ANAC, que discorrem sobre a análise de impacto com gerenciamento de risco para a exigência de serviços de combate a incêndio e salvamento em aeroportos civis brasileiros e a flexibilização de requisitos de serviço de salvamento e combate a incêndio em aeródromos como mecanismo de fomento à aviação. Em fevereiro e abril de 2017 foram apresentados à diretoria os seguintes cenários para avaliação. 1. Manutenção do critério atual para a disponibilização de CECINC sem alteração da norma. 2. Isenção do CECINC para aeródromos com até 5 frequências semanais. 3. Isenção do CECINC para aeródromos com até 7 frequências semanais. E 4. Alteração do critério de isenção, retirando a obrigatoriedade do CECINC para aeródromos classe 1, ou seja, que movimentaram até 200 mil passageiros na média anual, conforme referência do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 153. Após a avaliação dos custos e benefícios regulatórios, a diretoria optou pelo cenário 4. Em suma, nortearam tal decisão as seguintes características desse cenário, entre outras: a aproximação dos critérios aplicados no Brasil com aqueles utilizados pela Austrália e pelo Canadá para a regulação do tema, isenção de CECINC para 44 novos aeródromos, a economia estimada de 83 milhões de reais por ano em custos regulatórios, mantendo os parâmetros aceitáveis de segurança operacional. Na ocasião, a diretoria orientou ainda para que o tema fosse tratado em 2 módulos distintos. A. O primeiro módulo: atualização do critério mínimo de disponibilização de CECINC e revisões pontuais de requisitos. E B. Revisão ampla da norma e sua incorporação à RBAC 153. Dessa forma, o presente processo trata apenas do primeiro módulo do tema, com alteração do critério de isenção e modificações pontuais. Tendo em vista as diretrizes estabelecidas, a área propôs a revisão dos seguintes aspectos da Resolução 279. Modificação do critério mínimo para a obrigatoriedade de CECINC, modificação do critério de utilização de equipamento de proteção individual por bombeiro de aeródromo, motorista, operador de carro contra incêndio e bombeiro de aeródromo, motorista de veículo de apoio, inclusão de prazo de tolerância sob condições quanto ao exercício da função operacional por profissionais não detentores de certificado de especialização, modificação da data de entrada. Aqui eu vou citando todos os requisitos que já estavam disponíveis no relatório para os senhores. Em síntese, os estudos que embasam a proposta de revisão concluíram que a norma vigente constitui barreira regulatória significativa à aviação regional, que suporta mais restrições operacionais em decorrência da indisponibilidade de CECINC. B. O custo para cumprimento da regulação é relativamente alto, sendo que, quanto menor o aeródromo, maior se torna a proporção dos custos de manutenção do CECINC. Nesse sentido, sem o auxílio de recursos externos, a adequação do aeródromo para recebimento de voos é afetada de forma negativa.
C. Países com características do setor de aviação similares ao Brasil, como Canadá e Austrália, aplicam isenções C5 ainda superiores à proposta ora em análise, sem que isso comprometa seus índices de segurança operacional. A norma atualmente em vigor pode apresentar entraves ao teste de novos mercados. Em 12/7, o processo foi encaminhado a essa diretoria. É o relatório. Diretores, nada? Por favor, diretor, voto do senhor. Nesse sentido, a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, no uso da competência estabelecida no artigo 33 do Regimento Interno da ANAC, após amplos estudos, a análise de contribuições da comunidade interessada e a realização de várias reuniões de alinhamento, submeteu a esta diretoria a presente proposta de realização de audiência pública para a revisão da Resolução 279. A proposta pretende isentar da obrigação de disponibilização de C5 aproximadamente 44 novos aeródromos que recebem voos regulares. Tal grupo soma-se a outros 12 aeródromos já contemplados com semelhante isenção referente à regra atual. No total, esses aeródromos movimentaram no ano de 2015 aproximadamente 4 milhões de passageiros, o que corresponde a aproximadamente 2% do total de passageiros transportados no país nesse mesmo período. Estima-se que o custo médio por passageiro para a manutenção do C5 em um aeródromo classe 1, ou seja, aqueles que processam menos de 200 mil passageiros, seja de aproximadamente R$20. Já nos aeródromos classe 4, ou seja, que processam mais de 5 milhões de passageiros, esse custo é estimado em aproximadamente 50 centavos. Nessa comparação, verifica-se a desproporção do aporte financeiro necessário ao provimento do serviço nos aeródromos classe 1. De maneira geral, os altos custos envolvidos para o provimento do C5 inviabilizam a disponibilização do serviço nos aeródromos menores, quando utilizados recursos próprios para o provimento do serviço. Nesse sentido, além da redução de custos de manutenção do serviço, a isenção para aeródromos classe 1 possibilitará que empresas aéreas iniciem operações em determinada localidade sem a necessidade de investimentos iniciais para a instalação do C5. No benchmarking realizado com Canadá e Austrália, países com elevados índices de segurança operacional e características do sistema de aviação semelhantes às brasileiras, evidencia-se a utilização de critérios técnicos mais flexíveis do que aqueles adotados no Brasil, no que diz respeito ao provimento do C5. Em suma, no caso do Canadá, o serviço é exigido para aeródromos que recebam mais de 180 mil passageiros por ano. Já a Austrália utiliza o critério de 350 mil passageiros ano. Quanto à implementação da norma e à transição de paradigmas, deverão ser adotados mecanismos de modo a garantir a previsibilidade do ambiente regulatório para que os operadores não sejam surpreendidos pelas exigências de C5 quando da expansão da movimentação do aeródromo e eventual alteração de classe 1 para classe 2. Conforme análises realizadas pela CIA, conclui-se que é tecnicamente plausível a flexibilização dos requisitos de provimento obrigatório de C5, tendo em vista principalmente o histórico de segurança operacional nos aeródromos brasileiros, o custo-benefício envolvido nas operações, o benchmarking realizado com outros países e os estudos acadêmicos realizados por profissionais da ANAC relativamente ao tema. Ademais, ressalta-se que o C5 é um serviço com vistas a combater principalmente a severidade de um evento já ocorrido, ou seja, de forma reativa. Nessa esteira, além de fomentar a expansão da aviação regional, a flexibilização em tela possibilitará que os recursos antes utilizados no enfoque reativo do C5 possam ser redirecionados a outros investimentos, com vistas à melhoria das infraestruturas e ao incremento da segurança operacional. Por fim, em razão das alterações dos atos normativos em questão afetarem direitos de agentes econômicos, nos termos do artigo 27 da Lei 11.182 de 2005 e da Instrução Normativa ANAC número 18 de 2009, a proposta será submetida à audiência pública, com o objetivo de viabilizar a ampla discussão da proposta normativa e subsidiar o processo decisório da agência. Ante o exposto, voto favoravelmente à instauração da audiência pública para a proposta de alteração da Resolução 279 pelo prazo de 30 dias. Determina a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária que, em conjunto com a SPO, comunique os operadores aéreos e aeroportuários impactados, solicitando suas manifestações acerca da presente proposta e de eventuais impactos em suas operações. Apresente parecer acerca da aplicabilidade da Resolução 279 aos aeródromos privados. C. Desenvolva procedimentos e materiais de referência relativos a eventuais aeródromos classe 1 que desejem manter ou implantar o C5. É como voto.
Diretor Juliano. Eu acompanho o relator. Diretor Paz. Eu acompanho. A única sugestão que eu dou, Finelo, eu não sei se seria necessário alguma informação ao DCEA para modificação e na documentação dele acerca dos aeródromos que não terão mais o nível 1. Perfeito. Eu acompanho que o DCE também seja oficiado para se manifestar. Eu também acompanho. Aprovado. Desculpa, só queria aqui fazer um comentário, parabenizar toda a equipe da CIA, que esse foi um dos trabalhos mais complexos e robustos que eu já presenciei aqui na agência. Então, queria parabenizar toda a equipe que participou aí desse processo. Próximo item da pauta, 6º item da pauta. Eu já queria aproveitar para renovação de autorização operacional, que está com o senhor, não é isso? Eu queria perguntar se dispensa a leitura do relatório. Eu ia propor isso ao colegiado, se não houvesse nenhuma... Por favor.